Olá pessoal, esse é o canal Matemática em Casa. Eu sou o professor Éder e nós vamos para a nossa segunda aula. A nossa segunda aula que vai falar sobre conjuntos. É uma sequência, uma série de aulas aí que virão de conjuntos. E clique no link lá, dê uma olhada na descrição dessa aula que tem a primeira aula sobre conjuntos. E vou adicionar aqui as demais aulas que virão sobre conjuntos numéricos. Então, deixe seu like, dê a curtida, compartilhe, divulgue para os amigos aí, e você pode deixar sua mensagem também pedindo a sua aula. Professor, tem interesse em entender sobre um assunto qualquer aí de matemática que esteja tirando seu sono? Deixe sua mensagem, peça sua aula e vamos dar sequência na aula de conjuntos. Vamos lá. Conjuntos. A igualdade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando um conjunto qualquer possui os mesmos elementos do outro conjunto. Isso independe da ordem ou da quantidade de vezes que os elementos dos conjuntos se repetem. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Exemplo 1. Eu representei aqui o conjunto A formado por 5 elementos, A, E, I, O, U, e o conjunto B também formado pelos mesmos elementos de A, E, I, O, U. Mas, professor, a ordem está trocada aqui, são diferentes. Não. Olha aqui, ó. Independente da ordem ou da quantidade de vezes em que se repete, dois conjuntos são iguais. Representando em diagrama, nós temos aqui, ó, o conjunto A formado pelos elementos que aqui estão é igual ao conjunto B formado pelos mesmos elementos, independente da ordem em que estão relacionados. Ó. Conjunto A é exatamente igual ao conjunto B. Vamos lá. Aqui, ó, eu coloquei uma outra relação para vocês. Um exemplo 2. No exemplo 2, nós temos o conjunto A com 1, 2 e 3 e o conjunto B com os mesmos elementos. Ó, se você notar, o elemento 1 do conjunto A se repete no conjunto B. O elemento 2 do conjunto A se repete no conjunto B. E o elemento 3 do conjunto A se repete no conjunto B. Mas, professor, aqui tem duas vezes o 1, duas vezes o 2. Essa quantidade de elementos entre os dois conjuntos não vai alterar a igualdade. Eles são iguais, pois os dois conjuntos possuem os mesmos elementos. Dando sequência aqui, uma representação em diagrama por possuírem os mesmos elementos, certo? Logo, A é igual a B. Então, nós temos aqui, ó, uma relação para lembrar do sinal está contido. Para quem na outra aula, na primeira aula sobre conjuntos, nós falamos, demos início aos sinais, o está contido. A está contido em B, certo? E B está contido em A, pois os dois conjuntos são iguais. Para quem não lembra, esse Czinho aqui representa está contido. Lê-se: A está contido em B e B está contido em A. Para quem não lembra do sinal está contido, está aqui, ó, uma representação aqui no quadrante. Quando ele está assim, se lê está contido. Quando ele está cortado dessa forma, se lê não está contido. Seguindo. Subconjuntos. Um subconjunto, para existir, ele tem que partir de um conjunto maior, ou um conjunto originário. Como assim? Ó? O conjunto A vai ser subconjunto de outro, que eu posso chamar de B, se todos os elementos de A forem também de B. Primeiro exemplo aqui que eu tenho, o conjunto A com 3 elementos e o conjunto B com 5 elementos. O conjunto A, nota-se que os 3 elementos que existem aqui, eles pertencem ao conjunto B. Logo, o conjunto A vai ser subconjunto do conjunto B, porque o A foi formado a partir de alguns elementos que existem no conjunto B. Note que eu tenho 5 elementos em B e a partir desses 5 elementos eu formei um outro conjunto menor com somente 3 elementos. Logo, o A ele está contido no B. Então, o conjunto A é subconjunto do conjunto B. A leitura: lê-se: A está contido em B. Representando em diagrama, aqui nós temos o conjunto A com os 3 elementos, que está contido no conjunto B, que possui os 3 elementos de A acrescidos de mais 2 elementos, podendo representar em forma de diagrama A
está contida em B, ou eu posso representar da seguinte forma: eu coloquei o conjunto A dentro do conjunto B. Ó. Se você notar, os elementos de A são esses três aqui, e o conjunto B possui todos os elementos, os três do conjunto A, acrescido dos dois que são somente de B. Então, representando que A está contido no conjunto B. Logo, o conjunto A vai ser subconjunto do conjunto B. Lembre sempre que subconjunto é um conjunto formado a partir de um outro originário. Uma breve observação aqui: o conjunto A é um subconjunto do conjunto B, mas desse conjunto maior aqui, que é o conjunto B, nós podemos formar outros subconjuntos. Podemos formar um subconjunto com 4 elementos, podemos formar um subconjunto com um só elemento, com 2. Então, de um conjunto com 5 elementos, nós podemos formar vários elementos, vários outros subconjuntos. É claro que a quantidade de subconjuntos que nós podemos formar, existe uma formulazinha para seguir. Vamos dar sequência para saber o número de subconjuntos possíveis, que é representado por essa fórmula aqui, ó, bem pequenininha, que é o número 2 elevado a n. E esse n é o número de elementos que existem no conjunto. Como assim? Vamos lá, olha. O primeiro exemplo mostra o conjunto A, que é formado por dois elementos aqui, o elemento A e o elemento E. E desse conjunto A, nós podemos formar um outro subconjunto. Mas, professor, existem os mesmos elementos. Eu coloquei de um conjunto, nós podemos formar um subconjunto com os mesmos elementos, não mais que isso. Os mesmos elementos ou um menor, por exemplo, um outro conjunto somente com o elemento A, um outro conjunto somente com o elemento E e um outro conjunto que é o conjunto vazio. Um detalhe, que o conjunto vazio ele é subconjunto de todos os outros conjuntos. Então, para cada conjunto que você tiver, o conjunto vazio também vai ser um subconjunto dele. Você vai poder formar, então, com um conjunto A que tem dois elementos, você formou 4 outros subconjuntos. Como assim? Representando através da fórmula, para você saber quantos subconjuntos você pode formar, é só você colocar no lugar do n o número de elementos que existe no conjunto, para saber quantos subconjuntos você pode formar. Olha aqui, ó, o conjunto vazio, a observação que eu havia dado, é subconjunto de todos os outros conjuntos. Se eu for representar aqui, ó, essa fórmula com o número, a letra n, ela dá lugar ao número de elementos que existe no conjunto. Aí você vai substituir o n pelo número de elementos, como nesse caso nós temos dois elementos, no lugar do n vai entrar o número 2, aí nós vamos ficar 2 elevado à potência 2, e 2 ao quadrado você sabe que é 4, né? Representando a base 2 se multiplicando duas vezes, o número de vezes que o expoente indica. A base 2 ela vai se multiplicar o número de vezes que o expoente indica, então o 2 vai se multiplicar duas vezes, ó, 2 vezes 2, o resultado é 4. Exatamente a quantidade de subconjuntos que nós conseguimos formar. Ó. Podemos formar, então, a partir do conjunto A, o subconjunto B, C, D e E. 4 subconjuntos, exatamente como a fórmula indicou. Lembrando sempre que o conjunto vazio ele é subconjunto de todos os outros conjuntos que você tiver. Se você tiver um conjunto com 10 elementos, lembre sempre que se você for formar subconjuntos com esses 10 elementos, lembre que o conjunto vazio vai ser um desses conjuntos, certo? Vamos seguir. Eu coloquei aqui um segundo exemplo com um conjunto que eu chamei de P, representei pela letra P, e esse conjunto possui 3 elementos, como vocês podem ver. E a partir do conjunto P, eu formei um outro subconjunto, um primeiro subconjunto que eu chamei de A, representei pela letra A, com os mesmos elementos de P. Então quer dizer que para cada conjunto que eu tiver, se eu quiser formar subconjuntos, eu posso formar um outro conjunto com os mesmos elementos. É claro que somente um. Eu posso repetir somente uma vez, formando um subconjunto a partir dos elementos do conjunto originário somente uma vez. Ó.
Mas eu posso formar outros subconjuntos também, ó, porque eu tenho 3 elementos, posso formar um outro subconjunto, como está aqui, ó, que eu chamei de C, o subconjunto 1, o subconjunto 2 e assim sucessivamente, ó. Eu formei 3 novos conjuntos, 3 novos subconjuntos, cada um com um só elemento. É claro que eu respeitei a ordem. Primeiro eu formei o primeiro subconjunto com os mesmos elementos e agora subconjuntos menores, cada um com um elemento, são conjuntos unitários. E aqui eu formei já um conjunto com 2 elementos, que é o conjunto 1 e 3, o outro conjunto com 2 elementos também, o conjunto 1 e 2, o conjunto 2 e 3 e por fim o conjunto vazio. É claro que toda vez que eu tiver um conjunto com 3 elementos, eu posso formar outros subconjuntos. É claro, se você notar, eu tenho 8 subconjuntos aqui, ó, da letra A à letra I, 4 mais 4, 8. E não esquecendo que o conjunto vazio vai ser subconjunto de qualquer conjunto. Então, toda vez que você tiver um conjunto para formar subconjuntos, não esqueça de adicionar o conjunto vazio e comece sempre pelo mesmo número de elementos ou pelos mesmos elementos que existem no conjunto originário. Eu coloquei aqui uma representação para você não esquecer de usar a fórmula para saber quantos subconjuntos você pode formar. Não esqueça que é 2 elevado a n. Logo, esse n será o número de elementos do conjunto. Se você notar, o conjunto P tem 3 elementos, então o número de elementos, 3 elementos, vai entrar aqui no local onde está a letra n. Substituindo o número de elementos aqui pelo n, vai ficar 2 ao cubo, 2 elevado a 3. Logo, 2 ao cubo só pode ser a base 2, o número 2, se multiplicando o número de vezes que o expoente indica, 3 vezes. Se você notar, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. É claro que eu posso formar, com toda vez que eu tiver 3 elementos, 8 subconjuntos, como foram mostrados aqui no exemplo. Então, essa é a maneira mais rápida de você entender e de você saber quantos subconjuntos você poderá formar para começar a listá-los de forma ordenada e não esquecer de ninguém. Lembre sempre que o conjunto vazio está dentro dessa numeração aqui de subconjuntos possíveis. Vamos lá. Esse conjunto unitário vai poder formar quantos subconjuntos? Aqui a pergunta: quantos poderei formar? É claro, se você só tem um elemento, lembre-se sempre que o número de elementos não é o elemento, é o número de elementos. Se eu só tenho um elemento, então o número 1 vai entrar aqui no local onde fica o expoente n. Logo, o número 1, 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então eu poderei formar do conjunto unitário 2 subconjuntos. Ó. O subconjunto que eu chamei de B, que é com o mesmo elemento, lembre sempre, e o subconjunto vazio, aqui representado pela letra C, já que o conjunto vazio ele vai ser subconjunto de todos os outros elementos. Aqui é uma representação e a resolução de como substituir o n pelo número de elementos existente no conjunto. Ó. 2 elevado a 1 será igual a 2, porque é a base 2 se repetindo o número de vezes que o expoente indica, já que é só uma vez, é o 2 simplesmente. Logo, quer dizer que eu posso formar 2 subconjuntos, são 2 subconjuntos possíveis a partir de um conjunto unitário. Seguindo aqui, eu coloquei um exercício bem simples para você formar subconjuntos. Eu coloquei aqui o conjunto S, representado pelos elementos A, B e C. Logo, nós temos 3 elementos. A resposta, eu coloquei um conjunto G, que é formado um subconjunto, que é formado pelos mesmos elementos. Lembre que todo subconjunto derivado de um conjunto qualquer pode ser formado o primeiro subconjunto com os mesmos elementos. Eu coloquei o conjunto G com os mesmos elementos. Posso ir na sequência o conjunto H com um elemento só, o conjunto I. Lembre sempre que todos os subconjuntos que serão formados só poderão ser formados a partir dos elementos do conjunto originário, nesse caso é o conjunto S. E nós teremos 8 subconjuntos, aqui estão, não esquecendo que dentre eles o conjunto vazio, que é subconjunto de todos os outros conjuntos. Aqui a fórmula para você não esquecer,
2 elevado a n, sendo que no local do n vai entrar o número de elementos que existe no conjunto que você vai partir, o conjunto de partida. Aqui seria no local do n, entraria o número de elementos 1, 2, 3, 2 elevado ao cubo, logo seria 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. 8 subconjuntos nós podemos formar. Um exercício simples para você tentar resolver aí ou entender de forma mais clara como é que funciona a formação dos subconjuntos, sabendo sempre que no local do n você vai colocar o número de elementos que possui o conjunto de partida, o conjunto que você quer saber. Muito obrigado, nós chegamos ao fim da nossa segunda aula sobre conjuntos. Nós teremos mais aulas sobre subconjuntos, sobre conjuntos também, usando sempre os símbolos, e vamos dar sequência na aula de conjuntos. E não esqueça de deixar sua mensagem, não esqueça de compartilhar, de curtir a nossa página aí, é a nossa página Matemática em Casa. Eu sou o professor Éder, não esqueça de dar o seu like, é muito importante para a gente dar sequência. E você pode também pedir a sua aula, você pode deixar a mensagem pedindo uma aula sobre um assunto que está lhe tirando sono. Você pode deixar sua mensagem aí, a gente agradece. Muito obrigado, e vamos colocar aqui na descrição do vídeo as outras aulas para você que tem dificuldade em conjuntos. Vamos dar uma sequência de aulas aqui, vamos mostrar muita coisa sobre conjuntos e de outras matérias também que você tem interesse. Você deixa o seu like aí, compartilhe a página, deixe sua mensagem: professor, gostei, não gostei, estou interessado em outra matéria, queria falar sobre isso. Eu vou montar uma aula aqui, um aluno pediu sobre sistema de equações, então ele está com dificuldade, eu resolvi um exercício para ele aqui no WhatsApp, e eu vou montar uma aula falando sobre sistema de equações. Então, muito obrigado e até a próxima.